Esse foi então Joy Boy em One Piece, o primeiro pirata da história. Mas eu confesso que eu ainda tô muito curiosa pra saber qual de fato foi a história. Atualizações de One Piece, versão episódio. Vamos falar do episódio 1148 de One Piece? Aproveitar ainda esses semanais? Vegapunk finalmente começa a contar tudo que ele sabe sobre o passado e sobre o futuro do mundo de One Piece. Uns o quê? 300 episódios depois dele começar a transmissão? Esse Vega Café tá frio já. E aí, pra começar a contar, ele traz uma espécie de profecia, porque é baseado em dados científicos, né? De coisas que já aconteceram no mundo de One Piece, só que no momento que ele tava gravando o vídeo, não tinha acontecido ainda. Stella diz que um grande movimento aconteceria no mar no mundo todo e que com isso, o nível do mar subiria cerca de 1 metro. E por conta disso, algumas ilhas perderiam suas praias e outras até ficariam inabitáveis. Vemos pessoas no mundo todo ouvindo essa mensagem, algumas incrédulas, outras chocadíssimas, e inclusive vemos lá em um dos níveis mais profundos de Impel Down quem? Doflamingo ouvindo e rindo disso. E o Doflamingo só tava ouvindo a transmissão porque o Magellan não tira o zóio dele, né? E Doflamingo traz uma solução simples. Temos que ir para um lugar mais alto. Vale sempre a gente lembrar que a família de Doflamingo era um Teriubitos, que mesmo que ele tenha saído muito pequeno ainda de Mary Joyce, ele pode ter ouvido coisas que a gente não sabe ainda. Falando em Teriubitos, Vegapunk ainda diz que há uma parte perdida da história, o tal do século perdido, e que um dos pecados dele foi tentar estudar essa história, ler os livros, os poneglyphs, e aí descobrir que na verdade era a história de uma grande guerra. E durante a transmissão dessa parte, lá em Mary Joyce, acontece um movimento bem curioso. Alguns Teriubitos estão ali pedindo pra caçar a cabeça do Vegapunk, né? Por que ele tá liberando aquela informação? Mas um dos Teriubitos, mais especificamente a Santa Rosword, parece estar confusa com essa informação. Sobre ter um século vazio, perdido na história. E desde que eu vi essa cena no mangá, eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha pensando: será que tem gente ali que tá sendo enganado, que não sabe exatamente tudo que tá acontecendo por ali? Enquanto o Vegapunk tá falando, os Gorosei seguem doidões atrás de qual é a fonte de transmissão da mensagem. Gente, tadinho dos caracol que faz o Dendemushi, não tem culpa de nada. Vegapunk continua, diz que nas escrituras proibidas fala sobre aquele que tinha poderes muito próximos ao deus do sol, Nika, venerado pelos gigantes, e que ficou conhecido como o primeiro pirata do mundo de One Piece, Joy Boy. Stella fala ainda que o bando de Joy Boy era tão absurdo de forte que forçou 20 reinos a se unirem e fazerem uma coalizão que era temporária, mas que hoje forma o governo mundial. Nesse momento passamos por Zou, e Carrots pergunta se Joy Boy tem alguma ligação com Zonisha. Passamos por Wano, onde Momonosuke parece já ter ouvido falar sobre Joy Boy. Ou melhor, com certeza ele leu algo no Diário de Oden. E a grande questão que ficou pra mim ali na fala do Vegapunk é que ele diz que pode não ter tido um lado certo e um lado errado nessa guerra. Que ela pode ter sido ideológica porque não conhecemos o motivo dela. Enquanto isso, um grande robô passeia por Egghead e quem já viu o mangá sabe o que tá vindo por aí. E aí, você viu esse episódio também? O que você achou?